Fala Tricolada, tudo tranquilo? Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Sejam muito bem-vindos, se inscreva, deixa o like, clica no sininho ali ao lado para receber as notificações, porque eu faço vídeo todos os dias, sempre falando de Fluminense. Rapaziada, peguei meu tablet e fui me informar sobre as coisas aqui do futebol, principalmente sobre o Fluminense. Sempre acabo procurando informações sobre jornalistas, e acabei vendo no Twitter a informação do Vene Casagrande que o Kennedy, com passagens aqui pro Xerém, garoto fabricado aqui no Fluminense, que o Fluminense vendeu pro Chelsea, estava muito bem nas categorias de base do Fluminense, chegou no profissional também muito bem, a ponto de despertar o interesse do Chelsea e ele ser vendido para a Europa. Kennedy jogou muita bola no Fluminense. Aí o Kennedy, todo mundo sabe que ele não vingou lá no Chelsea. O Chelsea emprestou ele para vários clubes, ele rodou quase todo o futebol inglês, jogou até no futebol espanhol e agora tá para retornar ao Chelsea. Mas o Chelsea não tem o desejo de ter esse jogador de volta, quer emprestá-lo novamente. Aí o Vene Casagrande trouxe a notícia que o Kennedy deu ok ao Flamengo e o clube tem caminho livre para negociar com o Chelsea. Então o Flamengo tem o interesse de trazer esse jogador para a Gávea por empréstimo com opção de compra. E o Kennedy deu ok. O Kennedy, a princípio, queria permanecer no Chelsea, queria ter mais chances no Chelsea, não ser emprestado novamente. Mas isso não é que passa pela cabeça dos dirigentes londrinos. Então o Flamengo entrou no circuito e quer o empréstimo do jogador. Mas aonde que entra o Fluminense nisso aí? O Fluminense tem uma identificação com o Kennedy e o Kennedy tem uma identificação com o Fluminense. Ele é feito aqui nas nossas categorias de base. E o Fluminense, todo mundo sabe, está procurando jogadores aí para se reforçar para as oitavas de finais da Taça Libertadores e oitavas de finais da Copa do Brasil. Aí é um desejo do Alexandre. Por que não o Fluminense entra nesse circuito? O Fluminense que tem uma porta aberta com o Chelsea, tanto que o próprio Kennedy foi vendido para o Chelsea, saiu aqui de Xerém para o futebol londrino através do Fluminense. Então é um clube que o próprio Kennedy conhece, já jogou aqui no Fluminense. O Fluminense tem um ídolo que se chama Deco, que também brilhou no Chelsea, conhece os dirigentes, tem porta aberta com o futebol inglês. Isso aqui é mais uma sugestão da minha parte. Por que não o Fluminense entra nesse circuito, tenta atravessar essa negociação do Flamengo, tentar convencer o jogador ou o clube inglês a emprestá-lo para o Fluminense por valores, salários em que possa dividir, ou até mesmo o salário do Kennedy seja compatível com o elenco tricolor. Acho que seria um jogador interessante pela identificação, pela passagem dele pelo Fluminense, para ele conhecer o clube e também, pelo que eu vi, o Kennedy jogar em outros clubes ingleses em que ele jogou em mais de uma posição. Já vi Kennedy jogar de lateral esquerdo, já vi o Kennedy jogar de ala esquerdo, já vi o Kennedy jogar de ponta, como ele saiu daqui do Fluminense, jogando pelos lados do campo. Já vi que ele até fazia função de volante, de meia. Então é um jogador que se tornou coringa nesses clubes que ele passou pela Europa, né? Cada treinador achou que ele poderia fazer determinadas funções, até de centroavante o Kennedy jogou. Então cairia como uma luva no Fluminense. O Fluminense negociar com o Chelsea, assim como o Flamengo está fazendo. Trazer esse jogador por empréstimo, sem custo, e viria o Fluminense pagando somente os salários, e teria um jogador que pode jogar em várias posições, identificado com a torcida e com o clube. É só uma ideia, que isso aconteça, tomara que o Fluminense abra o olho, o Fluminense que está no mercado procurando um jogador, quem sabe aí o Fluminense entra nesse circuito e tenta atravessar essa negociação, que ainda é embrionária entre o Flamengo e o Chelsea, o Fluminense também entre nessa jogada. Em falar em negociação, parece que o Fluminense realmente, aqui é outro assunto, parece que realmente o Fluminense está à procura de um volante para reforçar a sua equipe. Essa notícia quem traz é o Netflu. O Fluminense procurou informações do volante Paulinho, de 32 anos. Paulinho jogou no Barcelona, jogou na seleção brasileira, estava no futebol chinês, está agora nesse momento livre no mercado, está sem clube para trabalhar. Então é um jogador que está livre, não vai ter custo nenhum, o Fluminense não vai precisar pagar para trazer esse jogador. É um jogador experiente, eu pensava até que o Paulinho fosse até um pouco mais velho, mas ele tem apenas 32 anos de idade, então na minha opinião tem muita lenha para queimar. Sabe fazer aquela função ali da volância, ali no meio de campo, na frente da zaga, ou até uma função de segundo volante, o Paulinho sabe fazer, é uma função que está carente no Fluminense. Seria um reforço bem interessante.
Apesar de a gente saber que a gente tem garotos muito interessantes nas categorias de base, como o Wallace, como o Nascimento, como o André, o Calegari, mas seria um jogador bom para jogar no meio de campo, até um pouquinho mais avançado, jogar uma função de 8. Acho que o Paulinho faria até uma função de camisa 8 ali, ao lado do Nenê, ao lado do Casares, no meio de campo do Fluminense. Porém, o Fluminense consultou o empresário do Paulinho, chegou até o contato do Paulinho e se assustou, como sempre, com os valores. O salário do Paulinho é muito alto. Parece também que o Flamengo está no circuito tentando levar o Paulinho para fazer a função que o Gerson fazia lá no Flamengo, o Gerson que foi embora para o Olympique. E o Flamengo também está nesse circuito, mas segundo a reportagem do Netflu, tudo indica que o Paulinho vá para a Turquia. Então a coisa não progrediu, mas o que chama a atenção nessa negociação que não foi à frente entre o Fluminense e o Paulinho devido aos valores e o salário alto do jogador, é que o Fluminense ainda procura um volante para reforçar o seu elenco. Ainda é uma posição carente ao olhar do Roger Machado e da diretoria tricolor. E eu reforço aqui, acho que tem garotos nas categorias de base que podem reforçar esse elenco na equipe principal. É só olhar para a categoria de base e olhar aqueles garotos que estão lá. Mas mesmo assim o Fluminense está procurando um jogador para essa função. Então, uma outra notícia aqui, envolvendo contratação, a gente está falando bastante sobre isso. O Fluminense fez uma outra consulta, o Fluminense consultou o Paulinho, agora consultou o meia Juninho, jogador ali para o meio de campo, uma outra posição que o Fluminense acha carente não só na equipe principal, mas também no Sub-20. Ele sondou o meia Juninho da equipe Sub-20 do Botafogo, que só tem contrato com o Alvinegro até dezembro desse ano. Então, no mês que vem, mês de julho, ele entra no período de pré-contrato, que é muito perigoso para o Botafogo. Ele pode perder esse jogador de graça, né? Só o clube entrar nesse circuito, fechar um pré-contrato com o jogador e leva. Então o Fluminense está de olho, principalmente no mercado, nesses jogadores que estão em fim de contrato, em períodos de pré-contrato, porque o Fluminense não tem dinheiro para chegar lá e pagar pelo Juninho, contratar com dinheiro esse jogador. Tem que esperar o jogador ficar livre no mercado, trazer de graça e ficar preocupado apenas em pagar o salário do jogador. E o Juninho se enquadra nisso aí. É um destaque da equipe Sub-20, é um jogador que está despontando aí nessa posição, nessa função do meio de campo, e o Fluminense está de olho e observando. A diretoria do Botafogo está confiante, está negociando um contrato de 3 anos com o Juninho e está confiante nessa renovação, mas todo mundo sabe como é que é. Atraso salarial, o Fluminense é um clube que está se reorganizando em termos de salário e o Fluminense pode aparecer aí como o futuro clube do Juninho, meia do Botafogo, da equipe Sub-20. E o que me chamou a atenção nos números do Juninho lá no Sub-20 são o seguinte: o jogador tem se destacado bastante neste ano de 2021, sendo artilheiro com 4 gols nessa temporada de 2021. Um cara meia atacante com esses números de 4 gols é interessante. E também como garçom, já fez 6 assistências na temporada. Então são 6 assistências e 4 gols no ano de 2021. É o dono do meio de campo do Botafogo e seria uma boa aposta aí para o Fluminense, uma boa contratação. Vamos aguardar e ver se o Fluminense vai desenvolver ou não essa contratação. Mas você pode ter a certeza, qualquer novidade você encontra aqui no canal Tricolada. Por isso que é muito importante você se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações. Qualquer coisa, a gente faz um vídeo para informar você. Muito obrigado. Um beijão, até o próximo vídeo. Fui!